Olá, começa agora mais um programa Cidadania. Eu sou o Sérgio e cresce o número de adolescentes que dizem não ter amigos reais. Por que isso está ocorrendo e como podemos ajudar esses jovens a superar essa dificuldade de interação? Para falar sobre o assunto, nosso convidado de hoje é Ricardo de Faria Barros, psicólogo e professor do IBMEC Brasília. Bem-vindo, Ricardo. Olá, Sérgio. Olá a todos que nos veem neste momento. É muito bom estar trabalhando este tema. E eu diria que isso é a ponta de um iceberg. Se essa pesquisa fosse feita também para os gerontolescentes, eles também iriam dizer que estão com dificuldade de fazer amigos. Se fosse feito em outros grupos sociais. Então, isso é a ponta de 3 grandes situações, problemas que a gente está pagando a conta. Nós, século XXI, pós-urbanidade, estamos pagando a conta. A primeira delas é a sociedade do cansaço. Então, gera exaustão e muita ansiedade. A segunda delas é a sociedade líquida, na qual as pessoas hoje não se sentem muito motivadas para se vincularem, moram dentro de bolhas. E aí diminui a empatia e aumenta o sentimento de que eu me basto, eu sozinho me basto. E a terceira característica, trazendo um pouquinho de antropologia, né, cultura comportamental, é a sociedade digital narcisista. Nesta sociedade digital narcisista, eu sou o meu rei, eu e o meu celular sou o meu rei. E o meu quarto é o meu castelo, é lá onde eu reino. Então, só para a gente começar a conversa, esse tema não podemos pegar um único aspecto para falar sobre ele. É um tema multifatorial, multireferenciado e muito complexo. Mas, para provocar, eu diria que os meninos são o efeito colateral de um mundo que os adultos estão criando. Ricardo, você comentou sobre, eu vivo numa bolha. E a gente presenciou aí na fase de lockdown da pandemia, muita gente trancada nas suas casas, né? Muita gente trancada nas suas casas. E aí eu te pergunto, você acha que essa fase de lockdown recentemente passada pode ter criado uma acomodação com a solidão? Olha, se vocês que estão nos vendo são educadores, se você está em uma sala de aula, você viu como é que os meninos voltaram para o ensino presencial. Então, parece que a gente desaprendeu a construir pontes, a tolerar, a respeitar, a ter compaixão pelo outro, empatia, né? Agora, eu diria, Sérgio, que a pandemia, o isolamento, foi um acelerador de futuros. Na verdade, esta semente já vinha acontecendo. Essa semente em que a gente vai ficando cada vez mais fechado. Eu tenho um filho de 13 anos. Ele me disse que tem na classe dele uma pessoa que nunca ouviu a voz neste período letivo. Nós estamos em novembro. Eu digo, mas filho, e você não se aproxima? Pai, não dá. Não dá. Então, a gente tem hoje uma sociedade que a gente precisa, todas as instituições, Sérgio, desde a igreja, família, mundo do trabalho, jornais, programas como este, todo mundo tem que trazer essa discussão, porque se a gente não cria o gostinho de estar com o outro, e esse gostinho de estar com o outro a gente aprende já a partir da infância, juventude, lá na frente, no mundo do trabalho, quando a gente for convidado a trabalhar em equipe, vai ser muito mais complicado, muito mais complicado. Trabalhar em equipe, dificuldade para trabalhar em equipe. Essa eu acho que é uma das consequências, né, de não se ter amigos em volta, um círculo de amizades. E eu te pergunto quais outras consequências para esses jovens adolescentes de não ter amigos reais. Olha, a maior pesquisa transversal do mundo é o The Grant Study. The Grant Study. Começou em 1939 até 1944, algo em torno de 800 alunos que entraram em Harvard, foram acompanhados por 75 anos.
A cada 5 anos, uma bateria de testes, exercícios, assistente social, psicólogo, psiquiatra, exame de sangue. E sempre tinha uma pergunta: como é que está o seu bem-estar? Como é que você avalia a sua satisfação da vida? Lá na frente tem outra pergunta: o que é que está valendo a pena? Por que é que sua vida está valendo a pena? Quem sempre respondia positivo numa: a vida está valendo a pena. E a outra, o porquê, amigos e grupos, deu uma correlação positiva. Então, ter pessoas, ter amigos, ter grupos, participar, vincular. Você que nos escuta, participe de tudo. Participe de grupo, de tudo. Chamou, vá. Incentive seu filho a fazer tudo. Chamou, vá. Mas vá com ele. Porque isto aí fomenta em nós, Sérgio, autoestima. Eu me vejo no outro. Eu me constituo no outro. O outro importa. Então, eu sou, aos 58, fragmento de muitos outros que foram cruzando comigo. O outro me dá dicas, coisas que às vezes eu não escuto do meu pai ou da minha mãe que me fala. O meu amigo chega e eu escuto, eu digo: é mesmo, cara, é mesmo, eu tenho razão. Agora, se eu fecho em As de Copa no meu mundo, aí eu perco as competências socioemocionais que você perguntou. Amabilidade, amorosidade, empatia, cooperação, consciência social, que eu estou em grupo, e aptidão social, que eu estou em grupo, mas não basta eu saber que eu estou em grupo. Esse grupo tem regras, tem normas que eu preciso me adequar a elas, me flexibilizar. Então, o prejuízo é enorme, 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 que a gente está produzindo hoje numa sociedade que você vai nos Pelotis, eu moro na Asa Sul, embaixo nos Pelotis, que foram feitos como áreas de socialização, ninguém desce. Ninguém desce. Você não vê mais criança nos parques, você não vê mais criança. Está todo mundo nos seus castelos feudais, que são os quartos. Os quartos de nossos adolescentes viraram pequenos castelos. E lá naquele quarto ele pede comida, ele faz o game, ele tecla na rede social, ele lê, ele estuda, ele vê filme. Mas nós precisamos sair do quarto, nós precisamos da feira livre. Nós precisamos do contraditório, nós precisamos conhecer uma pessoa que está no parquinho jogando e fazer amizade com esta pessoa, porque outro mundo enriquece a troca de culturas. Então, o impacto é muito grande, muito profundo. Você falou de ficar no quarto, antes você comentou sobre uma era mais digital, né? Uhum. Eu vou fazer uma provocação aqui. Uhum. A pessoa pode estar na era digital, com seu celular, seu computador, internet, e pode ter amigos virtuais, que são pessoas reais, mas amigos que ele conhece pela internet. Começa amizades, e daí pode até virar uma amizade na vida real, presencialmente. Mas não necessariamente porque ele está no quarto dele, que ele não vai ter amigos, porque ele pode conhecer pessoas. Hoje a gente conhece muitas pessoas pela internet. Sim. E vai depois conhecer pessoalmente. Sim. Como que você considera essa questão? Aparentemente é uma contradição, um paradoxo. Mas se você consegue construir uma amizade no mundo virtual, você consegue construir essa amizade no mundo presencial. Mas o que a tecnologia está fazendo com a gente não é abrir espaço de construções de amizade. São tretas virtuais, é bullying digital. Eu trabalho na rede de colégios aqui de Brasília, com prevenção ao bullying, e o que eu escuto dos meninos, ensino médio e ensino fundamental, e que rola pela internet, é o Instagram do vizinho. Então, eu fico vendo e fico ansiando ter aquele tipo de foto, aquele tipo de coisa, é o Facebook. Então, infelizmente, as redes sociais, elas hoje têm toda uma conotação de gerar dopamina, um tipo de vício. E não é na vinculação com o outro. Eu mesmo tenho amigos maravilhosos que eu conheci via o mundo digital. Alguns deles ainda não conheci no mundo presencial. Não vejo a hora. Mas não é isso. É o isolamento. É o eu narcisístico. Eu posto, logo eu existo. Eu curto, logo existo. Se eu for para um lugar e eu não registrar a foto daquele lugar e fizer um stories, é como se eu não tivesse tido naquele lugar. Então, isso aí gera um adoecimento tecnológico. O tempo que o nosso jovem, o nosso adolescente está passando hoje conectado é gritante.
E isto impacta porque tem outras coisas na vida. Na hora que ele está isolado na tela, ele deixa de estar interagindo na família. O papai e a mamãe chamam para ir. Aquela reunião de domingo, de final de semana, para ele já não tem sentido, porque ele está completamente associado à tela. Ele quer estar naquela tela que está dando para ele algum tipo de satisfação. Então, os almoços de finais de semana, a interação com os primos, com a família, conhecer outros amigos. Você leva num clube seu filho, né? E neste clube está cheio de meninos e os meninos não brincam juntos. Não sai procurando não ter uma bola para jogar um futebol, porque está cada um no seu próprio mundo digital. E aí ele passa o final de semana no hotel, beira-mar, cheio de criança. E a gente pergunta, e aí, conheceu? Não. Cada um estava dentro do seu próprio guarda-chuva. É muito preocupante, porque sem esta interação, eu não faço a mediação das minhas emoções. Aí você diz, mas não pode fazer via online? Pode, mas o outro não escuta. Na hora que você fala como você está, o outro já trocou de cena para algo que está na moda. Ele não te acolhe neste momento, nesta humanização. Não existe. É um outro nível, né? Muito difícil. Você comentou de família, pais, mães. Para quem está nos assistindo, como identificar naquele jovem, naquela criança, naquele adolescente, como identificar esse comportamento, né, essa situação de não estar tendo um vínculo de amigos importante para a vida dessa criança, desse jovem? Como identificar e qual é a postura que os pais devem ter em casa ao identificar isso? Primeiro, assim, o fato de um menino estar no seu mundo, no seu quarto, todo mundo sonha com o seu quarto. Eu dividi quarto com meu irmão, eu sonhava um dia que eu vou ter o meu quarto, né? Eu tenho um de 13 anos que ele tem o quarto dele. Então, ter o seu lugar faz parte também do nosso bem-estar. Todo mundo quer o seu quarto, né? Infelizmente, a gente sabe, pelas condições sociais do Brasil, nem todo mundo consegue, né? A gente tem que respeitar os que não têm. Então, não se trata muito disso, de ter o seu quarto. O papai e a mamãe podem perceber com alterações de humor desta criança. Ele sai da curva, ele passa a ficar mais irritadiço, ele passa a ficar mais elétrico, ele já não atende às orientações de educação sobre tarefa, sobre banho, sobre alimentação, ele já não atende, ele já exerce, não é a rebeldia juvenil, já faz parte de um processo de quase que adoecimento pelo vício na tecnologia. Então, um menino que passa 6 horas no game, quando ele para do game, quando ele sai do game, ele vai buscar algo para suprir a dopamina do game. E aí ele não encontra, porque, convenhamos, jantar de família não tem essa agitação do game, ganha uma vida, ganha um bom, não tem. É mais low profile, né? Então, ele está no jantar de família, mas ele não está lá. Ele vira um zumbi, com todo respeito aos zumbis. Porque ele está lá, mas ele está pensando em voltar para continuar a fase onde ele parou, para ganhar mais moedas, para ganhar mais vidas no jogo. Toda a tecnologia por trás do game é para viciar. É moeda, é vida, é recompensa, é fase. E eles jogam online com outras pessoas. Até umas certas horas, isso é bom. O game tem estudos mostrando que abre a cognição. Jovens que jogam game ficam espertos em várias áreas da inteligência. Beleza. Tem essa parte boa. Mas como tudo na vida, a diferença entre o remédio que te cura e o remédio que te mata é a dose. E é papai e mamãe que tem que ser rígido. Tem que dizer, parou. Você já brincou 2 horas de videogame neste sábado de manhã. Parou. Ah, não tem nada que eu faço. Não tem nada para fazer. Isso é o que eu mais escuto. Não tem. Tem uma quadra aí, mas não tem ninguém lá. Pega a bola, vamos nós. A gente tem que criar espaços para tirar esses meninos de dentro da vida que eles estão entrando. E muitas dessas, papai e mamãe, tem medo da violência, Sérgio. Então eles dizem assim, é melhor meu filho estar aqui
porque lá fora eu não garanto o que está acontecendo. Tem medo do filho ir brincar na casa de outro colega e ele não sabe o que está rolando na constelação daquela família, entende? Então a gente também é sequelado de um monte de coisas que a sociedade se tornou mais bruta, mais rabugenta, uma sociedade em que a gente hoje tem medo. Todos, papai e mamãe, têm medo e insegurança e sobra para as crianças. Então, respondendo, primeira coisa, alteração de humor, alteração nas coisas que funcionalmente o teu filho fazia. Funcionalmente, alimentação, higiene, estudo. Começou a alterar, vá atrás, que já está começando a criar esta espécie de ansiedade pelo meu próprio espaço. Então, o meu próprio espaço passa a me nutrir. Agora, um ponto que eu não posso deixar de comentar aqui, um ponto trágico até, qual que é a relação dessa falta de amigos nessa fase da adolescência com os casos de suicídio? Você que está nos escutando, nós tivemos um monte de amigos. Tem grupos de escola que ainda se reúnem. 40 anos depois que terminaram o ensino médio, ainda se reúnem para fazer a foto daquela, se juntam. Os grupos, nossos grupos, era o lugar onde a gente falava dos nossos medos, dos nossos desejos, as aventuras, era onde a gente combinava as coisas. Naquela casa tem um pé de manga que está dando manga caindo na calçada. Que tal a gente jogar chinela naquela manga? Estamos perdendo tudo isto. Estamos perdendo tudo isto. E quando a gente perde tudo isto, o impacto é que eu não sei lidar com a frustração. O grupo ajuda a lidar com a frustração. Porque a palavra cura. Quem nos falou isso foi Freud, o pai da psicanálise. A palavra cura. Então, quando eu tinha um grupo que eu ia lá e falava, o negócio está tão sério, Sérgio, que tem pai que está pegando o álbum de figurinha da Copa e está levando na banca de revista para o jornaleiro preencher. Aí o menino não vive a frustração de abrir um pacote de figura, só tem refugo ali. O que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que trocar com os amigos, ou bater bafo. Interagir. Então a gente está poupando nossos meninos de muita frustração, e os meninos, por sua vez, perderam a rede de afetos positivos. Então, você que está me escutando, papai e mamãe, de vez em quando, chama os amigos do seu filho, faz uma noite de pijama. Isso era coisa quando tinha 10 anos, 5 anos de idade. Não, faz uma noite de pijama de adolescente. Para quê? Para visitarem tua casa. A gente precisa abrir estes espaços de socialização e cabe a nós, adultos, fazer. Agora, aqui para nós também estamos com dificuldade. Há quanto tempo a gente não vai num clube? Há quanto tempo a gente não chama um amigo do trabalho para visitar a nossa casa? O exemplo arrasta. Há quanto tempo a gente não faz um piquenique na praça da cidade ou no parque com os amigos do trabalho e chama os filhos para todo mundo ir junto? Você vê os condomínios que tem piscina, área social, área de lazer, as moscas. A gente paga uma nota por aquela estrutura, as moscas. Onde é que está todo mundo? Se eles não estão nas áreas de lazer dos condomínios, se eles não estão nos clubes, tudo dentro dos quartos das casas. Então, a gente precisa também, como pai, dar exemplo, criar instâncias de socialização, porque socialização aprende na prática, não é lendo. Não é lendo, eu aprendo com quem está de perto. Então, eu criar essas coisas. Faz a noite de pijama do adolescente. O colégio do meu filho pediu uma tarefa assim. Diga 4 frases que aquecem o coração. Ele disse, pai, me ajuda nessa tarefa, pai? Eu digo, é o coração de quem fala ou o coração de quem escuta? Ele disse, pai, a professora não explicou. Eu digo, o que você gostaria que papai lhe dissesse? Isto é uma frase que aquece o coração. Que eu posso ir brincar. Essa não vale. Está entendendo, Sérgio? Esse tipo de tarefa que a escola colocou ajuda. A escola poderia ter uma gincana de fazer novos amigos. Não poderia? Criar uma gincana. Vocês que nos escutam, que são educados, criam uma gincana. Desafio do mês. Construção de novos amigos. Vamos ver quem consegue, como é o nome do amigo, onde ele mora. Né? A gente tem que sair das nossas próprias bolhas. O que o meu filho falou hoje, que eu vim entrevistando ele, que eu sabia que eu vim aqui para você, ele falou, pai,
quem não está dentro daquilo que aquele grupinho pensa, o próprio grupo bota para fora, pai. É difícil entrar. Então, é por isso, talvez, que a mulher, nesta pesquisa, aparentou um grupo muito maior de mulheres estão tendo esta dificuldade de fazer amigos. Mulheres adolescentes é 5%, enquanto meninos adolescentes é 2,3%, 3%. Né? Então, é um pouco por aí, passa por a gente. Essa dificuldade de entrar em grupos, às vezes, ocorre do adolescente, do jovem, da criança, por questões de aparência física, sofrer bullying, ter baixa autoestima e, às vezes, não ser aceito em grupos de amigos, né? Então, como que a gente pode trabalhar com essa criança ou esse adolescente que tem essa baixa autoestima, que sofre bullying e, por isso, não consegue entrar em grupos de amigos? Essa foi uma pergunta que é o top. O primeiro motivo de bullying das pesquisas que a gente encaminhou aqui em Brasília, nas escolas, ensino médio e fundamental, é a aparência. É o primeirão. E nesta pesquisa tinha um campo qualitativo que ele não se identificava e ele falava o que era aquilo, como é que aquilo se traduzia. Tem cenas horríveis. Tem cena de meninos correndo atrás de outro menino que é gordinho, do tipo, eu vou tirar sua gordura, né? Vou tirar sua gordura, estou correndo atrás para você emagrecer. Perseguindo meninas, os meninos não vão mais para a hora do recreio, porque a hora do recreio se tornou algo que, se os professores não tiverem ali na hora do recreio, meu Deus do céu. Então, fortalecer a autoestima, em primeiro lugar, é entender que ninguém tem a aparência do outro. Eu tenho meu sotaque, eu tenho que me orgulhar do meu sotaque. Eu tenho meus dentes amarelados, que eu tomei muito antibiótico quando era pequenininho, por conta de um problema cardíaco. É meu dente amarelado. Eu sou alto, eu sou baixo, eu uso óculos, eu não uso óculos. Isso é o pai e a mãe que tem que fortalecer com a criança. Quem sabe as escolas também, né? As escolas também, fortalecer que cada um da gente é único, irrepetível. E somos lindos e maravilhosos exatamente pelas diferenças. Um pode usar o cabelo verde, outro violeta, outro azul. Um pode usar piercing, outro tatuagem. Qual é o problema? Por que é que eu tenho que me preocupar tanto com o outro? Será que não é um vazio que tem dentro de mim? Então, eu estou vazio, eu vou me preencher xingando, fazendo bullying com o outro que eu me incomodo. Mas por que eu me incomodo? Então, as escolas têm um trabalho enorme para fazer nesta área. E os papais e mamães também. Porque hoje a internet, ela vende o corpo politicamente correto. Ela vende a roupa da moda. Ela vende todo um jeitão que as pessoas precisam acompanhar. Elas acham que é para serem aceitas. E eu acho que a gente pode ir no inverso. Hoje, a pessoa mais que lidera melhor é o autêntico. É aquela pessoa que se garante com o que ela é, que ela se dá valor, que ela se dá respeito, que ela se autoconsidera. Então, este é um trabalho em casa, no dia a dia, e criar essa resiliência. Aceitação, né? Criar esta resiliência. Porque, às vezes, o preconceito está dentro da gente. E aí a gente vê no outro. Então, essa aceitação, essa resiliência é importante criar para esse jovem não se isolar mais ainda, porque aí ele cria uma crença limitante. Ele começa a dizer assim, ninguém brinca comigo no recreio porque eu sou muito magro. Será que só é com você que não brincam? Percebe que eu já estou desconstruindo a crença limitante? Será que é pessoal? Será que é porque você é muito magro? Será que as pessoas no recreio não estão fazendo outras coisas que você é que deveria participar delas em vez de esperar? Aí eu estou desconstruindo a crença limitante que geralmente quem está com problemas de autoestima, ele começa a nutrir sobre ele mesmo e vira uma autossabotagem. Né? E aí ele se isola mais ainda. Tá? Queria agradecer a presença aqui no Cidadania de Ricardo de Faria Barros. Muito obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site
senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube também. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado, um abraço e até a próxima.